Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Vamos começar o nosso curso, mas antes eu queria conversar com vocês algumas coisas. Eu não sei quem é que representa a turma de vocês, a turma A e a turma B. Pode me falar? Ela está aí agora ou não? Alô? Eu não sei se eles estão aqui, professor, mas é o Tiago na turma A e a Ana Beatriz na turma B. Tiago na turma A e a Ana Beatriz na turma B. Ana Beatriz Moraes. Tem mais de uma. Então, é só para mim anotar aqui, para mim saber. Vamos conversar algumas coisas. Eu queria até conversar com eles, mas já falo para vocês. Algumas recomendações que não são minhas, mas também são da instituição. A nossa aula prática, as nossas aulas práticas, elas vão acontecer nos laboratórios lá da histologia, né? Aquele laboratório que vocês tiveram lá no primeiro período, primeiro e segundo, se eu não me engano. E sempre vai ter uma aula de macroscopia e uma aula de microscopia. Então, nos laboratórios, nós vamos ter, quer dizer, obrigatório vocês se apresentarem ou com avental, né? Ou então com uniforme branco, tá bom? Só não pode ir de bermuda, ou não vai entrar quem tiver de bermuda. É bom até que hoje já vai ter aula à tarde, para o pessoal ficar sabendo. Não pode ir de bermuda e também não pode entrar de chinelo. Na chinelo a gente fica agora, na hora que está numa aula remota, então a gente fica mais à vontade. Mas à tarde, no laboratório, nós temos que entrar todos direitinho, com máscara, né? Logicamente, essa recomendação. E qualquer problema que vocês tiverem, que for de interesse da turma, por exemplo, uma mudança de horário eventual, alguma coisa assim, eu converso com os representantes de turma, né? Quando for interesse da turma. Quando for interesse pessoal de cada um, problema seu, pessoal, particular, a gente conversa direto, não tem nenhum problema. Então, para mudar alguma coisa, tem que conversar comigo, mas eu só converso com o representante de turma. E, na verdade, como a gente está muito rígido nessa questão de horário, né, e de cronograma, sempre que a gente for mudar alguma coisa, eu vou ter que comunicar a coordenação do curso. Vocês também podem conversar com a coordenação, mas normalmente a coordenação também conversa comigo. Eu converso com vocês e levo o assunto para a coordenação, a gente resolve lá. Estou aberto, não tem nenhum problema. Eu estou lá toda quarta e toda sexta, lá na faculdade. E terça-feira estou no Hospital Escola, lá no laboratório de patologia. Tá bom? Então fica fácil me encontrar, não tem nenhum problema quanto a isso, né? O telefone lá o meu telefone pessoal, depois eu vou passar para o pessoal da representação de turma. E o telefone do hospital também vou passar para eles, que fica até mais fácil. Se quiser alguma comunicação, já pode falar com a secretária, que ela me comunica. Tá bom? Então, vai ser dessa maneira que nós vamos trabalhar nesse semestre aí. É um assunto, a patologia é um assunto bem apaixonante. Para quem faz medicina, a gente pensa mesmo em doenças, né? A gente faz medicina visando as doenças, para estudar e aprender doença. E a patologia é uma disciplina, quer dizer, é uma especialidade médica até, em que estuda as doenças, né? Então, o patologista, já começando a conversar com vocês, ele normalmente é um médico que trabalha no hospital, né? Em laboratório de patologia, dando apoio às clínicas. Quer dizer, então, normalmente a gente faz diagnóstico, dando apoio às clínicas. E também a patologia como especialidade médica, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina,
pela Associação Médica Brasileira e também existem sociedades pertinentes nessa especialidade. A Sociedade Brasileira de Patologia e a Sociedade Brasileira de Citopatologia. Então, nós nos reunimos nessa sociedade e somos médicos especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. De qualquer maneira, eu acho que eu sempre conversei com vários colegas de outras especialidades e toda vez que a gente vê um bom médico, né, seja cirurgião, seja clínico, seja o que for, ele normalmente tem uma base muito boa de patologia. Né? Então, ele procura estudar patologia, porque isso é muito útil para a vida clínica dele, né? Para a clínica, para o futuro. Ele nunca vai deixar de ver doença. Então, a gente sempre, tendo uma boa base em patologia, é muito bom, né? E serve de base para você fazer um diagnóstico e também instituir tratamento. Uma outra coisa também com relação à nossa aula de hoje, eu vou deixar o microfone aberto, né? De vocês também, não vou mutá-los, vou deixar mudo, porque à medida que eu for conversando com vocês sobre a aula de hoje, vocês podem me interromper e fazer perguntas. A gente vai, então, conversar e discutir as perguntas, né, que forem pertinentes. Eu sempre digo o seguinte, ninguém sabe tudo. Todo mundo, a gente procura sempre estudar, adquirir conhecimento, adquirir experiência. Se nas perguntas que surgirem, as dúvidas que surgirem, eu não souber responder na hora, depois eu vou procurar me informar e respondo para vocês. Tá bom? Mais uma coisa, o chat vai ser usado ao final da aula, não precisa ficar escrevendo no chat, porque ele vai ser usado para efeito de frequência. Então, no final da aula, eu vou dar 15 a 20 minutos, como a turma é grande, eu vou dar 15 minutos, para vocês colocarem nome e matrícula. Então, isso aí vai servir como a frequência da aula de hoje, tá bom? À tarde, as aulas vão ser divididas em grupos, né? E os grupos já estão divididos aí, né? A turma A e a turma B, já tem a divisão dos grupos. Então, não é grande problema, né, para a gente na parte da tarde. Agora, nessa aula remota, nós utilizamos o chat para efeito de frequência, tá bom? Então, dito isso, tem alguma dúvida com relação a isso? Que eu falei? Oi, professor, bom dia. Oi. Desculpa, a gente queria saber da prática, qual que é a roupa que tem que usar? Se vai ter que ir de branco ou se pode ir com roupa normal e o jaleco? Não, pode ir com roupa normal, desde que você use o jalecão comprido, não aquele jaleco curto. Obrigada. O avental, né? Aquele avental comprido, né? Tá bom? Agora, como eu falei antes, não pode nem de chinelo, né? Nem de bermuda. Porque às vezes a pessoa bota o jaleco e vai de bermuda, não pode. É calça comprida, homem ou mulher vestido, e não pode usar chinelo, tá bom? Sapato fechado. Ok? Mais alguma dúvida com relação a isso? Tá tranquilo? Então, vamos começar. Olha só, a nossa aula de hoje, deixa eu entrar aqui eu vou apagar minha imagem aqui, que eu vou começar a aula e vou conversando com vocês, tá? Então, deixa eu entrar aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi, estamos sim. Professor. Estão quieto aí. Só um minutinho aí, só um minutinho aí. Tem que reduzir isso aqui. Só um minuto.
Estou conseguindo entrar aqui para a gente começar a aula. Mas vamos lá. Está gravando. Espera um minutinho aí, tá bom? Para me entrar com a imagem aí para vocês. Entrou agora aí? Alô, pessoal? Sim, professor. Entrou sim. Então, vamos lá. Na verdade, o que a finalidade nossa hoje é vocês conhecerem a patologia, ver como é que funciona, como é que o patologista trabalha, como é que ele dá apoio, como é que é incluída essa disciplina dentro do curso médico e dentro da própria medicina. Então, o patologista, como já disse a vocês anteriormente, é o médico mais hospitalar, né? Nós temos a patologia como especialidade, ela é dividida em anatomopatologista, ou anatomopatologia, que é o nosso caso. Nós estudamos a morfologia do tecido, normalmente é dita histopatologia. Então, a anatomopatologia, ela tem a histopatologia com o estudo dos tecidos. Então, nós fazemos diagnóstico através de tecidos, né? Ou mesmo até de lípidos ou de esfregaços. Então, nós temos aqui tecidos, inclui a necrópsia, inclui a peça cirúrgica, inclui as biópsias. Já a citopatologia inclui, aborda os esfregaços, todos os esfregaços, e os líquidos orgânicos. E líquidos orgânicos, qualquer líquido orgânico, urina, sangue, enfim, líquido ascítico, derrame pleural, líquido, qualquer tipo de líquido você pode estudar, sob o ponto de vista de citologia, a citopatologia. E os esfregaços são muito aplicados quando você faz diagnóstico de prevenção de câncer, principalmente. Então, os esfregaços são utilizados para essa finalidade, né? Prevenção de câncer. E também para ajudar, eventualmente, no diagnóstico, na complementação de diagnóstico de tecido. Então, a patologia tem a anatomopatologia, que utiliza a histopatologia, estudo dos tecidos, e também a citopatologia. Existe uma outra especialidade dentro desse contexto todo aí de patologia aplicada na medicina, que é a patologia clínica. O patologista clínico, ele é um médico que se dedica mais à área de análises clínicas, né, de laboratório clínico. É um médico que ele faz a parte de bioquímica, a parte de microbiologia, a parte de cultura, né, principalmente, né, microbiologia, imunologia, hematologia. Então, esse médico é o patologista clínico. É de pouco diferente do anatomopatologista, que nós trabalhamos mais com tecido, né? Seja de peça cirúrgica, de biópsia ou de necrópsia. Então, esse é o enquadramento mais ou menos que nós trabalhamos, o patologista trabalha. Agora, é uma área que você tem que ter um domínio muito bom sobre a microscopia. Existe uma relação entre a macroscopia, o aspecto macroscópico da lesão, e o aspecto microscópico da lesão. Você faz uma correlação entre o que você está vendo numa peça ou numa necrópsia, o que você vai examinar no tecido na microscopia. Então, o patologista, de maneira geral, trabalha assim. Sempre se faz, quando você examina qualquer tipo de material desses aqui, nós sempre fazemos um relatório de que você está vendo. O relatório pode ser um relatório extenso,
No caso de uma necrópsia completa, em que você pode examinar diversos órgãos, diversas vísceras, ou até mesmo numa biópsia, que é um pequeno fragmento do tecido. Então, sempre isso aí vai gerar um relatório. E esse relatório, então, faz a descrição minuciosa daquele tecido, daquele material, e depois você faz uma correlação com a clínica, com a macroscopia e a microscopia, para você formular um diagnóstico, uma conclusão diagnóstica. Às vezes não se consegue, mas na maior parte das vezes nós conseguimos fazer uma conclusão diagnóstica. Hoje, nós somos muito morfologistas, quer dizer, analisamos o material, a forma do material, o tecido, a forma da célula, como é que ela se relaciona dentro do tecido. E quando nós não conseguimos formular um diagnóstico só na morfologia, na forma, né, daquela lesão, nós recorremos a alguns outros métodos, né, de laboratório para a gente, que nos ajuda a chegar a um diagnóstico. Tá bom? Bom, eu vou falando e vocês podem me interromper. Eu, às vezes, me entusiasmo um pouco. Eu vou procurar ser o mais pausado possível para vocês entenderem, mas a patologia é tão apaixonante que, às vezes, eu me entusiasmo e eu vou um pouco mais rápido. Então, vocês podem interromper, não tem nenhum problema. Bom, vamos começar, então, a falar sobre necrópsia, que é uma das áreas da patologia, né? Uma das áreas. A necrópsia, as pessoas estão mais habituadas a entender necrópsia, ou vulgarmente também chamado autópsia, que é um termo até em desuso, mas, por exemplo, autópsia ainda está no Código de Processo Penal. Vocês já devem ter começado já a ter a primeira aula de medicina legal. Não sei se falaram para você na primeira aula sobre perícias e peritos, mas a necrópsia, dentro do Código de Processo Penal, você tem o nome autópsia. Não falam em necrópsia, e sim autópsia. Mas, para a gente, é necrópsia. O que é uma necrópsia? Necrópsia é o exame do morto, do cadáver, ou necropsia. Hoje a pessoa tende mais para necropsia, mas o hábito a gente fala necrópsia. Então, a necrópsia ela tem duas vertentes, né? Ou ela pode ser clínica, duas formas, ou necrópsia médico-legal, também chamada necrópsia judiciária. Bom, para que serve, quais são os objetivos, quais são as finalidades de cada uma, como é que se enquadra? Eu vou explicar detalhadamente para vocês. Primeiro, a necrópsia clínica ela é feita geralmente em hospitais ou em serviços de verificação de óbito. Então, o hospital que tem a sala de necrópsia pode fazer uma necrópsia hospitalar. Ou, se não tiver no hospital, geralmente pode ter algumas áreas, alguns estados do Brasil, tem o chamado serviço de verificação de óbito, que geralmente eles pegam uma micro-região, 2 ou 3 cidades, e fazem, então, centralizam as necrópsias num determinado ponto, determinado lugar. Aqui no estado do Rio nós não temos isso. Isso acontece em São Paulo. São Paulo tem os serviços de verificação de óbitos regionais. Então, o pessoal encaminha, quando tem dúvida de algum tipo de diagnóstico, encaminha para esse serviço de verificação de óbito. Uma outra coisa, a técnica das necrópsias são as mesmas, as técnicas, né? Tanto a clínica quanto a médico-legal. A diferença aqui, já falei para vocês, é essa que procura fazer diagnóstico da morbidade, quer dizer, da doença, ou da mortalidade, determinando a causa-morte. Quer dizer, a causa da morte, né? A causa da morte não pode ser abstrata. É muito ruim para um país que começa a colocar na sua causa da morte como causa indeterminada. Causa indeterminada não existe. Outra coisa, não se deve colocar numa causa-morte parada cardíaca ou parada respiratória. Isso acontece muito. A gente vê muito atestado de óbito, aí, declaração de óbito,
em que o colega coloca parada cardíaca, parada respiratória. Bom, o sujeito morre por parada cardíaca. Isso não é diagnóstico. Isso não é diagnóstico de causa-morte. Então, sempre você tem que procurar ter um diagnóstico correto da morbidade. Uma coisa sempre vai estar relacionada à outra. Por exemplo, você pode ter um infarto agudo do miocárdio. Pode. Então, o paciente pode morrer de infarto agudo do miocárdio. Mas esse infarto agudo do miocárdio, quase sempre ele é dado por uma obstrução da coronária, né, com lesões extensas no coração. Então, se você coloca lá, também é muito fácil você colocar infarto agudo do miocárdio. O cadáver chega lá no hospital, para não ter trabalho, infarto agudo do miocárdio. Então, parada cardíaca, então, parada respiratória. Não se sabe, na verdade, a causa-morte. Por que eu digo isso? Que para o país é muito ruim. Porque o serviço de estatística, ele funciona para você fazer, né, planejamento de saúde pública, né? Você tem que ter diagnósticos corretos. Então, não adianta. Por exemplo, o sujeito... agora, nós estamos na época do Covid, né? Bom, o que tem de morte de Covid, na verdade, nós não sabemos com segurança se todas essas mortes foram causadas por Covid. Então, naquele início, né, da Covid, daquela pandemia, que ninguém sabia como é que o Covid se apresentava, né, como é que esse vírus se apresentava, o que ele causava, então qualquer problema era Covid. Então, eu acho que essa estatística aí ela foi um pouco equivocada. Quer dizer, na verdade, isso aí não foi muito correto. Hoje, com os métodos de diagnóstico, né, então você consegue rotular essa doença. Então, a necrópsia clínica ela tem essa finalidade. A necrópsia médico-legal, a outra coisa, a necrópsia clínica sempre tem que ter autorização da família, a não ser em casos de pandemia que tem interesse. Por exemplo, a necrópsia, em casos de Covid suspeitos, pode ser feita, às vezes até a revelia da família. Mas, normalmente, quando não existe morte violenta ou morte suspeita, a necrópsia, para ser realizada, tem que haver autorização da família ou do responsável direto. E sempre com 2 testemunhas. Isso é importante a gente frisar. Se vocês estiverem no futuro no hospital, quiserem que se faça uma necrópsia de um paciente que internou, você não sabe de que ele morreu, então você tem que pedir autorização para a família, faça um formulário de autorização, eu, fulano de tal, responsável, pai, mãe, o responsável legal pelo cadáver do fulano de tal, autoriza a realização da necrópsia nesse hospital, pelo doutor fulano de tal. E aí ele tem que assinar e tem que sempre ter 2 testemunhas. Vocês nunca têm um documento que você não tenha testemunha. Os documentos só são válidos se tiverem testemunha. Um documento com assinatura simples não tem validade. Legal. Tá bom? Então, sempre observar isso aí no futuro, caso vocês queiram fazer. Bom, a necrópsia médico-legal, diferentemente da clínica, ela tem o objetivo de atender à justiça. Daí que tem o nome de judiciária. Quer dizer, aí já é de domínio do Estado. É o caso, por exemplo, de mortes suspeitas ou morte violenta. O que são mortes violentas? Qualquer morte, né, que tenha causado uma violência física, né, naquele indivíduo. E isso aí não precisa ser naquele momento. Por exemplo, o sujeito pode ter sido baleado hoje, ficar internado no hospital daí 3, 4 meses e morrer daí a 3, 4 meses por uma consequência daquele projetil de arma de fogo, daquele tiro. Mas se ele teve uma violência prévia e tiver uma conexão com a morte, tem que ser feita a necrópsia. Aí a delegacia vai, requer, encaminha para o serviço médico legal que tem que fazer. Então, nós... Professor. Oi, pode falar.
eu fazer uma pergunta para o senhor. Em caso de acidente, independente do tempo que o paciente ficar internado, também precisa ir para o IML para fazer necrópsia, né? Sim, se tiver conexão com o acidente. Claro, ele teve um acidente, ficou 3 meses internado. Está lá, está recuperando. De repente, ele tem um quadro de apendicite aguda, por exemplo. Faz uma peritonite ou faz uma septicemia que não tem nada a ver com aquele acidente. Aí não há necessidade. Mas sempre sempre bom você fazer a necrópsia, independente se morreu de outra coisa, que você vai ver se existe um nexo causal. Que existe a causa da morte, existe uma causa secundária que pode ter levado à morte. Então, toda vez que existe um acidente, uma tentativa de homicídio ou tentativa de suicídio, o que for, desde que a delegacia policial tenha conhecimento, ela requer o exame médico legal. Uma outra coisa, o hospital, quando recebe pessoas, vítimas de morte violenta ou de violência, mesmo que não morra na hora que interne, que seja operado, tem que comunicar à delegacia policial. Às vezes o camarada chega baleado lá, aí o hospital vai fazer uma cirurgia naquele baleado e ele comunica à delegacia. A delegacia, então, instaura um procedimento, um inquérito para averiguar. Aquilo, às vezes, vai ficar ali. Aí depois o policial vai levantar testemunhas, etc, etc. Mas a perícia médica legal, a necrópsia médica legal, vai ter que ser feita, caso a pessoa morra. Entendeu? Pode falar. Quando, por exemplo, eu estava na minha cidade, aí eu estava acompanhando lá, aí chegou um baleado. Só que o baleado já tinha chegado sem vida. Sim. Aí, no caso, o atestado de óbito poderia ser emitido pelo próprio médico que recebeu o baleado, ou é melhor acionar a polícia? Não. Ele chegou morto, baleado, morto. O médico do hospital não dá declaração de óbito. Ele encaminha à delegacia e a delegacia encaminha para o médico legal. Ah, sim. Ele não deve. Se ele der a declaração de óbito, o que vai acontecer? Ele pode ser até motivo de procedimento jurídico. Porque se ele viu que teve uma violência, ele tem que obrigatoriamente, primeiro, comunicar à delegacia e, segundo, aguardar que a delegacia encaminhe aquele corpo ao médico legal. Não é o hospital que encaminha, não. Quem encaminha é a própria delegacia. Tá bom? Tá bem, E outra coisa, a família não pode impedir uma necrópsia judiciária. No caso de uma necrópsia clínica, a família até pode impedir. Não vai fazer, não pode, porque o que acontece? Se você chegar com o corpo lá, morreu no hospital, você querer fazer um procedimento para tentar fazer o diagnóstico sem avisar a família, sem autorização da família, isso aí caracteriza violação de cadáver. Deu para entender? Então, você não vai fazer, por exemplo, chegou lá um camarada morto, você não sabe o que é, você vai fazer uma punção aspirativa lá no fígado para ver se tinha alguma cirrose, alguma coisa. Se a família souber que você puncionou, quer dizer, depois dele morto, em vivo, não. Você está lá tratando dele, você pode fazer esse procedimento médico. Agora, depois que morreu, você não pode abrir o cadáver, sem autorização da família. Que aí caracteriza exatamente isso, violação de cadáver. Tá bom? A gente tem que ter muito cuidado com esses procedimentos hospitalares, que a gente tem uma ânsia, a gente fica ansioso para fazer um diagnóstico, né? Mas mesmo que a família autorize, não, doutor, você pode fazer lá o seu procedimento lá no cadáver, para você tentar fazer um diagnóstico. Mesmo que ele fale assim, de viva voz, aí você bate um documentozinho e coloca lá, eu autorizo o doutor tal a proceder ou fazer um procedimento no cadáver de fulano de tal para efeito diagnóstico. Pronto, aí você está coberto, não tem nenhum problema. Ele assina com 2 testemunhas sempre. Tá
Tá bom? Muito cuidado nessa questão aí, que às vezes a gente acha que não tem nenhum problema, que vai necrópsia, mas a gente tem que ter cuidado. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais? As técnicas... Mas, o professor, rapidinho. Esse caso aí que o senhor citou é quando o paciente não foi morte violenta, né? Sim. Quando é morte violenta, tem que acionar a delegacia. Não, quando é morte violenta, você não mexe, você comunica a delegacia remove o corpo para o Instituto Médico Legal. E aí você já tira o seu. Agora, o que acontece? Nós somos médicos, tanto médico legista quanto médico hospitalar. Então, existem normas médicas que é de boa prática médica, que o colega que atendeu o paciente lá no hospital faça um resumo, né, do caso, né, dizendo o que ele fez. Às vezes ele fez uma cirurgia e retirou lá um projetil de arma de fogo. Então, ele faça um resumo e diga lá, encaminha para o legista um pequeno prontuário, um pequeno resumo do prontuário médico, que o legista vai agradecer muito, porque ele já vai direcionar o diagnóstico dele para aquele relatório do colega lá do hospital. Entendeu? Porque ele vai ter que fazer uma necrópsia, um relatório, e esse relatório vai servir para o promotor, para o juiz, para o delegado, para orientar o quê? Orientar o inquérito ou orientar o inquérito policial. Tá bom? Eu, por exemplo, eu fiz uma necrópsia, eu sou médico legista aposentado, não estou mais na ativa. Eu fiz uma necrópsia em 2017, nós estamos em 2021. Agora, eu fiz meu relatório de necrópsia, encaminhei para a delegacia encaminhou lá para o promotor, fez lá, né, as suas investigações policiais e aquilo prosseguiu, né? O promotor ofereceu denúncia ao juiz, e o juiz, então, instaurou aquele processo e agora vai ter uma sessão de tribunal do júri, nesse mês, agora no fim do mês. Eu vou ser chamado lá para fazer como testemunha, para dar a opinião do que eu vi, do que eu não vi, o meu relatório. Então, o meu relatório está lá. Então, eles vão me perguntar sobre o relatório. Então, sempre qualquer coisa que você faça, você tem que fazer bem detalhado. Até mesmo você no hospital de plantão, se você atender alguém numa emergência, que essa pessoa, por exemplo, foi agredida de alguma maneira, mas que não levou óbito, você procure fazer sempre um relatório mais detalhado. Não faz aquela coisa muito simples, não. Chegou lá, levou um soco, aí você vai dizer qual o aspecto da lesão. Lesão, hemorragia. Hemorragia é um negócio muito... Você tem que descrever aquilo por quê. Amanhã, aquele seu relatório, que vocês vão ver isso na Medicina Legal, lá com o professor de Medicina Legal, aquele relatório médico que você fez no hospital pode servir de base para o juiz. Ele pode requerer aquele relatório, ou mesmo o próprio delegado, e aquilo ali pode servir de base para dar prosseguimento ou não àquele processo. Deu para entender? Toda vez que nós escrevemos alguma coisa em medicina, sempre procurar fazer bem detalhado. E outra coisa, escrita de letra de médico é um problema sério. Né? Letra de médico é um problema sério. Eu vou recomendar isso para vocês. O pessoal costuma garranchar, fazer garrancho mesmo. E às vezes chega um relatório lá no médico legista, para servir de base para um exame, você não consegue ler o que o médico escreveu. Então, aí você retorna com aquilo e depois ele vai ter que se virar lá para decifrar aquilo que ele escreveu. Então, procurar nos relatórios ou nos diagnósticos ser bem claro no diagnóstico e no relatório, tá bom? Ok, pessoal? Então, isso aí é com relação às necrópsias. Bom, vocês podem ir perguntando aí, qualquer dúvida, tranquilo, tá?
Com relação ao exame das peças cirúrgicas, que também é outra área de atuação da patologia, ou do patologista, hospitalar ou não, são esses exames aí. O primeiro deles aqui é o chamado exame de congelação perioperatório. O que é isso? É um exame que o patologista, geralmente, ele fica no centro cirúrgico ou ao lado do centro cirúrgico. No nosso hospital aqui em Vassouras, não há necessidade, porque nós temos no laboratório de patologia um material apropriado para fazer esse exame. E à medida que o cirurgião vai operando, ele pode retirar um fragmento daquele tecido, até para ele ver, para definir a sua conduta cirúrgica e encaminhar a patologia. E o patologista, na hora, então, ele faz o exame de congelação. O nome está dizendo, exame pré-operatório, durante a cirurgia. Então, a gente faz o exame, é um exame até certo ponto, não é um exame com muito detalhe, mas dá para a gente ver, pela experiência do patologista, você consegue fazer um diagnóstico. Hoje, esse exame ele é muito usado em caso de cirurgias de mama, câncer de mama, para você, às vezes, o mastologista ele retira aquele nódulo mamário, você faz o diagnóstico e também você caracteriza para ele se ele retirou com uma boa margem cirúrgica, que isso é importante. Aí você vai dizer se a margem está livre, se está comprometida, que se estiver comprometida, ele vai aumentar aquela cirurgia, vai ampliar a cirurgia. Então, esse é o exame de congelação perioperatória. O exame de parafina é um exame comum nosso, nessas lâminas comuns nossas aí de patologia, que vocês já viram na histologia. Aquelas lâminas de histologia, elas são preparadas em blocos de parafina. Então, tem todo um processamento que vocês vão ver hoje à tarde lá com o Zé Carlos, lá no laboratório, e também com a doutora Marina, com a professora Marina, e o professor Carlos Henrique. Hoje à tarde vocês vão estar com eles lá na prática, e eles vão mostrar para vocês como é que faz isso. Inclusive também a congelação. Não sei se vai ter lá, mas a parafina com certeza. Então, o exame de parafina, a gente prepara o material numa lâmina, faz uma coloração, e essa coloração, então, você vai fazer o diagnóstico morfológico da microscopia. Aí você vai, então, fazer a análise daquele material, o exame macroscópico, né, e o exame microscópico. O exame macroscópico é a peça cirúrgica em si. E o exame microscópico é o exame da lâmina que você tirou daquela peça. Então, esses são os procedimentos. Pode falar. Professor, o exame de congelação perioperatório, o senhor falou que retira o nódulo e vai para estudo. Mas aí tem como sair o diagnóstico rápido, tipo, no momento da cirurgia? Sim, é na hora. O paciente está aberto lá. O cirurgião está aguardando, ele fica aguardando. Então, você tem aí um prazo. Normalmente, o prazo que a gente faz, isso aí, 10 a 15 minutos. Né? Às vezes, demora um pouco mais, que você vai ter que examinar se foi completamente retirada aquela lesão ou não. Mas a média é 10, 15 a 20 minutos. Isso é perfeitamente viável numa cirurgia, toda cirurgia, não tem nenhum problema. Ele fica aguardando. E aí você dá o diagnóstico. Se você conseguir fazer nesse exame, que às vezes, esse exame, como eu falei, é um exame rápido, às vezes você não consegue definir muito bem naquela congelação ali na hora. Aí você tem que ter a humildade, né? Isso é importante, os médicos têm que ser humildes. Nós não podemos achar que sabemos tudo, que vamos resolver tudo. Então, você tem que ter a humildade de dizer o seguinte: olha, colega, eu não estou vendo essa lesão, estou vendo aqui, mas não sei que lesão é essa. Não sei se é uma lesão benigna ou maligna. Eu vou ter que estudar isso aí com mais calma. Aí ele suspende a cirurgia e encaminha o material para parafina. Então, nós fazemos exame de parafina que leva de 24 a 48 horas para sair o resultado. Entendeu? Então, essas coisas também podem acontecer. Às vezes, durante a congelação, é uma lesão muito difícil de diagnosticar, então você manda aguardar para definir direitinho.
para ver se é benigna, se é maligna, o que é. Tá bom? A gente nunca pode ser muito precipitado e dar esses diagnósticos assim, só se ele tiver com segurança absoluta, só com certeza. Tá bom? Bom, então... Oi, pode falar. Tem uma pergunta no chat. Professor, uma vez eu li que esse exame de congelação no Brasil era bem incomum por causa dos custos, que aqui no Rio nem faz, é verdade? Não. Congelação, não. Congelação faz com frequência. Hoje qualquer hospital de bom, né, razoável, a não ser um hospital que não tem recurso nenhum, que razoável recurso faz congelação. Isso aí não é. Desde que tem um patologista, faz a congelação. Só não faz a congelação se não houver patologista. Tem lugares no Brasil que, infelizmente, não tem patologista. O patologista está longe. Às vezes, o material é feito sempre na parafina. Pega os fragmentos e manda para o patologista em São Paulo ou Rio de Janeiro, onde é um centro maior. Né? Mas a congelação, de maneira geral, ela é feita. Não há nenhum problema. E o custo não é tão alto assim, não. É um custo, em relação, por exemplo, à cirurgia, não representa tanto. Né? Isso aí. E hoje nós temos 2 tipos de micrótomo, que eu vou mostrar a vocês aqui agora, que se faz isso aí. Não tem nenhum problema. Tem pergunta no chat aí? Professor, Oi, pode falar. o senhor consegue colocar o slide no modo apresentação para ficar um pouco maior? O slide aqui, ampliar o slide? Isso. Ele não tá em tela cheia, não? Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Gozado, eu pensei que tivesse em tela cheia. Professor, Oi. na parte inferior da tela tem uns quadradinhos. Tem um quadradinho aqui. Uhum. Ou o senhor pode apertar... Ah, foi. Agora ficou bonito, né? Obrigada, professor. De nada. Então, pessoal, voltando aí. Isso aqui é um micrótomo de parafina, que isso é um micrótomo normal de laboratório de patologia. Esse micrótomo aqui é o micrótomo da Leica, é um micrótomo alemão, um dos menores que tem. Né? Aqui no Brasil também hoje já tem micrótomos bons. Então, esse micrótomo tem essa manivela direita, que o ciclo da manivela ela sobe e desce com um bloco de parafina que fica encaixado aqui. E aqui fica uma pequena navalha que vai cortando, então, aquele material em parafina. Aqui, para a gente ver, essa navalhinha aí, o técnico está com a mão, colocando a navalha em posição, ele fica aqui. E aqui fica o bloco de parafina. Esse bloco ele sofre um processamento, vocês já viram isso na histologia, vão ver lá com o Zé Carlos hoje também à tarde. Ele tem que ser fixado em formol, material. Geralmente, o nosso fixador universal é o formol. Depois de algumas horas fixado, geralmente 12 a 24 horas, ele é processado, ele é desidratado em álcool, depois ele é diafanizado, pega transparência com xilol, depois, então, ele é incluído em parafina, né? E essa parafina, então, forma-se esse bloco. Esse bloco é identificado, cada bloco tem um número de identificação daquele paciente. Então, isso é cortado, é retirado, então, uma fita com aquele material, está vendo ali o material? Faz uma fita, a técnica, então, ou o técnico, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela fita do material na parafina, que geralmente dá de 3 a 5 micras. A micragem ela é colocada aqui, vocês estão vendo esse botãozinho aqui à direita, ali que ele coloca a micra. Ele tem 5 micras. Você pode colocar em 3 micras também, fica mais fino ainda. Então, esse micrótomo, ele corta, você tira a fita, depois coloca em banho-maria,
O banho, aqui também ele está adiantando ou afastando. Isso aqui não tem uma técnica. Durante a técnica, ele vai fazendo esse movimento. A mão direita lá naquela manivela e a mão esquerda nessa manivela aqui. Hoje existem micrótomos automáticos. Como é que a coisa funciona? Você não mais faz essa aproximação, nem aquela volta na manivela da mão direita. Tem um botão que o próprio micrótomo ele vai automaticamente fazendo a ciclagem, cortando e fazendo a fita. Então, isso é um micrótomo automático. Isso aqui é um micrótomo ainda manual, que não é automático. O produto final daquele corte lá é o tecido, né? Daí você tem a histologia, que é o normal, no caso aqui é um esôfago normal, ou a histopatologia, que seria uma peça ou material patológico. Mas os princípios são os mesmos, as técnicas são as mesmas, né? Você faz a coloração, depois monta sobre uma lamínula e identifica o material, então você vai estudar aquela lâmina ali. Professor, só uma curiosidade. Pode falar. Essa navalha, ela é descartável porque ela está entrando em contato com o material biológico, né? Sim, ela é descartável. Ela é descartável. As navalhas antigas, como essa aqui é uma navalha antiga, essa não é descartável. Esse é um micrótomo de congelação. Esse é um micrótomo americano, da American Optical. Daí é usado hoje esse micrótomo ainda. Aqui vocês têm um chicote, aqui um conduto, em que o gás carbônico passa por aqui, ele vai aqui. Aqui você tem uma... Abre e fecha aqui, fugiu o termo agora. Tá? Então, o gás carbônico sai, tem uma platina, ele congela essa platina junto com o material. Então, fica congelado a platina e o material. Aí você, então, depois vai cortando com essa navalha. Hoje, as navalhas também desse micrótomo já são descartáveis. Então, você usa e dispensa a navalha. Você corta e retira também o material para fazer o exame de congelação. Se vocês observarem aqui em cima desse balcão, tem uma parte do material que está sendo congelado aqui. Aqui está até vermelho, já com sangue ainda. Então, é um material recente na hora da cirurgia lá. Então, sempre obedecendo às normas de segurança, com luvas, aventais, etc. Então, você corta aqui e aí tira a fita. Aqui você não consegue tirar a fita, você consegue só tirar um fragmento. Aí você tira o fragmento, faz uma coloração rápida e, a partir daí, então, você coloca ele na lamina e vai ao microscópio para fazer o diagnóstico. É assim que esse aqui é o exame de congelação do micrótomo de gás carbônico. Tá bom? Agora, esse micrótomo aqui é um micrótomo de congelação também, é um micrótomo grande, em que ele é elétrico, ele não tem mais o gás carbônico. Então, ele tem um sistema, é tipo um freezer, em que aquela platina que vocês viram ali, você coloca o material em cima da platina e ela congela imediatamente. Aí, congelando, você consegue cortar com essa manivelazinha aqui. É igual ao outro micrótomo. Aí ele vai cortando e vai tirando o material. Então, esse micrótomo aqui é o micrótomo mais moderno, é um micrótomo caro, isso aqui é micrótomo de hospital, né? Então, o outro é mais barato, né? O outro dá para fazer também. Esse aqui é melhor, que não precisa gás carbônico. Às vezes está fazendo uma congelação, dá um azar do gás carbônico acabar. Eu sempre trabalho com 2 botijões de gás carbônico, um na hora e o outro de reserva. Se acontecer, eu troco na hora lá, não tem nenhum problema. Tá bom? E aqui é o nosso trabalho, né, do patologista. É o microscópio, óptico, né? Hoje, esse microscópio, esse é o mais simples dele.
Isso aqui é um trinocular, né? Tem 2 oculares e uma terceira ocular aqui, mais para fotografia. Ou então, essa ocular também pode funcionar para acoplar outra área aqui para um outro observador também ficar fazendo exame junto. Então, você tem aqui as oculares, as objetivas, né? Geralmente são 4 ou 5 objetivas, sendo uma de imersão. Aqui você tem a platina, em que você coloca a lâmina, né? Aqui embaixo o condensador, em que você condensa os feixes luminosos que saem daqui até ali. Você vai condensar em cima da lâmina. Então, é um micrótomo simples, né? É um micrótomo óptico normal, tem vários modelos, uns maiores, outros menores. Nós estamos com micrótomos muito bons aí na faculdade, são micrótomos novos, vocês vão ver que não tem nenhum problema. Tá bom? Muito bem. As biópsias, eu falei em necrópsia, falei em peça cirúrgica e a biópsia. Muito bem. A biópsia geralmente são pequenos fragmentos retirados de uma lesão, também ou com finalidade de diagnóstico somente, ou com finalidade curativa. Então, aqui já tem uma diferença nas biópsias cirúrgicas. Uma biópsia cirúrgica é chamada de incisional quando você faz a incisão da lesão sem retirá-la toda, só para você fazer o diagnóstico daquela lesão. Então, por exemplo, um tumor de pele. Vamos colocar assim. Aí você vai lá, faz uma biópsia incisional, né? Uma pequena área daquela lesão, para fazer o diagnóstico. Um tumor, vamos supor que o paciente tem um câncer de intestino. Vamos colocar assim. E esse câncer de intestino se disseminou, deu a chamada metástase. E apareceu, por exemplo, um nódulo no fígado, um pequeno nódulo no fígado, ou até um grande nódulo. Você não sabe se aquele nódulo do fígado foi proveniente daquele câncer de intestino. Então, você retira um pequeno fragmento daquele fígado para fazer o diagnóstico. Então, você faz uma biópsia incisional. Quando você quer retirar completamente a lesão, às vezes nesse próprio fígado, você quer retirar aquela lesão, aquele nódulo lá, que às vezes é um nódulo não muito grande, então você faz a excisão total daquele nódulo. Então, chama-se biópsia excisional. Mesma coisa na pele. Então, biópsia incisional, pequeno fragmento da lesão, só para fazer diagnóstico. A biópsia excisional, retirar completamente a lesão com finalidade curativa, para curar a lesão. Ok, pessoal? Então, tá bom. Biópsia por agulha. Nós temos 2 tipos de biópsia por agulha. Uma, a chamada biópsia por agulha fina. Outra, a biópsia por agulha grossa. É chamada punção aspirativa por agulha grossa, PAAG, e punção aspirativa por agulha fina, PAAF. A PAAG também é conhecida como coribiópsia. Ok? Então, coribiópsia é biópsia por agulha grossa. Você pega mais material. Ambas têm finalidade também diagnóstica, não curativa. A questão toda aí é só a espessura do cilindro. Quer dizer, um cilindro na agulha grossa o cilindro é maior. Normalmente, o que se faz hoje para agulha fina é mais quando você punciona alguns cistos. Cisto é uma coleção líquida dentro de um tecido. Ok? Então, você punciona o cisto e traz aquele material. Então, quase sempre é para você fazer uma citologia de um líquido. A punção por agulha grossa ela é mais praticada em tecidos superficiais, principalmente mama. Então, as mulheres, quando tem um nódulo da mama, antes de você fazer, às vezes, uma cirurgia, você não sabe se tem ou se não tem câncer, às vezes você não tem um patologista lá para dar o diagnóstico. Então, hoje, de praxe, faz a coribiópsia.
que é a punção aspirativa por agulha grossa. Isso é muito comum. Todo dia a gente recebe aí. Para vocês terem uma ideia, toda terça-feira no Hospital Universitário nosso aqui de Vassouras, eu faço 2 a 3 congelações, às vezes faço menos, mas na média 2 a 3, de mama, já com diagnóstico prévio através da coribiópsia. Então, só vou fazer a congelação para ver se tem margem, para confirmar o tumor ou não. Entendeu? Então, isso é aplicado mais em nódulos superficiais. Aqui mais insisto, ou derrames das cavidades. Derrame pericárdico, derrame pulmonar, líquido pulmonar ou então peritoneal. Deu para entender? Professor, deu sim. Professor, essa punção por agulha fina e por agulha grossa, o exame demora quanto tempo para sair o diagnóstico? O resultado? A punção por agulha fina, se vier líquido, por exemplo, aí você centrifuga aquele líquido, pega o precipitado, faz o esfregaço em lâmina e em 2 horas está pronto. Às vezes até menos. Que a coloração de citologia é uma coloração rápida. É o Papa Nicolau, que é uma coloração rápida. Então, a gente faz em 1 hora, 40 minutos. Vai depender muito se o patologista estiver na hora. O técnico recebe aquilo lá no laboratório. Às vezes a gente não está no laboratório, mas ele recebe, ele já sabe a rotina, e já centrifuga, e a centrifugação, então, ele faz o esfregaço e deixa fixando. E cora depois. A fixação de um esfregaço de lâmina preventivo de câncer, que é a mesma coisa, no final das contas é a mesma coisa, o mesmo esfregaço, ou de líquido, a fixação é 40 minutos, meia hora no máximo. Deu meia hora de fixação no álcool, você já pode fazer a coloração. Então, normalmente é rápido. Às vezes não se torna um pouco mais demorado, por quê? Porque às vezes o patologista tem outras coisas e não está no local. Ou, às vezes, também, o pessoal costuma puncionar no fim de semana, que é a pior coisa para a gente é punção no fim de semana. Mandar líquido na segunda-feira. O pessoal tem mania, às vezes, de puncionar na sexta-feira, e eu já pedi, não funcione. Funciona na sexta-feira, sabe o que eles fazem? O pessoal coloca em geladeira. Geladeira, com 24, 48 horas, as células já foram embora, não estão fixadas. Então, chega na segunda-feira, você vai ver, cadê? Não tem mais quase nada. Aí você é obrigado a dizer, material não tem célula suficiente para diagnóstico. As células foram autorizadas. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. A biópsia por agulha grossa, ela leva um tempo mais ou menos de um histopatológico, que aqui, na verdade, se torna um histopatológico. Se torna uma biópsia mesmo, com tecido. Aí você tem que desidratar, tem que fixar primeiro, leva um pouco mais de tempo, 12 a 24, geralmente 12 horas. Tem que fazer um procedimento todo, desidratação, etc., etc., então demora mais. A biópsia por agulha fina, desde que seja líquido, é rápido, 2 horas no máximo. A por agulha grossa, desde que seja tecido, aqui também pode ser tecido agulha fina. Mas a agulha grossa, geralmente é tecido, é um pouco mais demorado. 1 a 2 dias, ou 2 dias por aí, a média dessa aí. Tá bom? Alguma dúvida, doutora? Não, só isso. Obrigada. Então, tá bom. Pessoal, pode perguntar, hein? Vamos lá. Os esfregaços. Esfregaços sempre com finalidade diagnóstica também. Você pode ter esfregaços de qualquer natureza, né? Sendo de superfície, epitelial, né? Por exemplo, você pode fazer um esfregaço cutâneo da pele, numa lesão de pele, para você tentar identificar um parasita, por exemplo. Um parasita. Vamos lá que você esteja suspeitando de uma leishmaniose cutânea. Tem uma lesão, uma úlcera, não cura. Aí você pode fazer ali um esfregaço utilizando uma escova, tem uma escova própria que normalmente se colhe material de preventivo de câncer, ou então espátula. Então, onde tiver superfície, pode ser na pele, pode ser no colo uterino,
pode ser na boca, na língua, pode ser, por exemplo, na mucosa brônquica. Desde que você tenha um broncoscópio com a escovinha na ponta, você pode fazer o que chama-se brushing. Você pode escovar aquela lesão, retira, faz o esfregaço e a coloração pode sair até em o diagnóstico em 2, 3 horas. Você coloca no fixador e aí você vai fazer. Então, os esfregaços em superfície, seja de qual superfície for, você utiliza escova ou espátula. Existe uma espátula, não sei se vocês já viram, eu não trouxe aqui, a espátula de Aire, A-Y-R-E. É uma espátula que você pode pegar ali, né, fazer um esfregaço em cima da lâmina e fica tranquilo. Esse esfregaço utilizando escova ou espátula é mais utilizado em prevenção de câncer ginecológico, né? Prevenção de câncer de colo uterino. Isso aí toda hora a gente recebe esse tipo de material. Aí já a chamada citopatologia, tá bom? Nas lesões profundas, as superficiais, mais escova e espátula. Nas lesões profundas, você não vai utilizar uma escova para fazer um esfregaço lá no pulmão, uma lesão de fígado, uma lesão de pulmão, não dá. Então, você pode funcionar. Além da própria biópsia, você pode fazer também o esfregaço em lâmina e ser utilizado na hora, ser feito na hora. Aí você também pode fazer uma coloração rápida e dar o diagnóstico rápido. Ou então você utiliza uma técnica chamada imprint. Que técnica é essa? Essa técnica é mais usada para você fazer exame de linfonodos, né, de nódulos linfóides. O que acontece com o linfonodo? Os tecidos, todos eles, para eles terem uma estrutura, né, para ele ter uma arquitetura, por exemplo, o fígado tem a sua arquitetura, o pulmão tem a sua arquitetura, tudo tem a sua arquitetura. Então, eles estão sustentados por um estroma, né, por interstício. E esse estroma que sustenta, ele tem que ter, geralmente eles têm tecido conjuntivo, né? Tecido tem colágeno, que pode ser geralmente é o colágeno intersticial. Ou você pode ter também fibras elásticas ou fibras reticulares. O que dá o arcabouço para a lesão, geralmente é fibra reticular. Fibra reticular. Mas a fibra colágena, ela dá sustentação para aquelas células, então ela fica bem sólido, né? Já os linfonodos não têm fibra colágena. Então, quando você vai fazer um corte, por exemplo, na congelação de um linfonodo, você não consegue, às vezes. Porque ele não tendo fibra colágena, quando você corta, ele se fragmenta todo. Por quê? Ele só tem fibra reticular. E, às vezes, um pouco de fibra elástica. Então, a gente utiliza essa técnica do imprint. É uma técnica muito fácil, nenhum mistério. E tem que haver experiência para você fazer o diagnóstico. Como é que você faz? Você corta o linfonodo no meio, pega uma lâmina, comprime em cima da metade do linfonodo, da metade da laranja, e retira imediatamente e coloca em fixador e vai corar. Então, essa é a técnica do imprint. Ela tem utilizações bem precisas. Normalmente, a gente faz mais em linfonodos. Ok? Alguma dúvida quanto à questão dos esfregaços aí, pessoal? Professor, no caso, por exemplo, você falou do exame de congelação perioperatório, que é feito, por exemplo, com o paciente quando está na mesa, a pessoa vai e tira um pedaço. Mas se o paciente já está aberto, eu não poderia fazer um esfregaço, que, tipo assim, eu acho que exige menos trabalho? Sim, pode fazer também. Mas, normalmente, a congelação, o perioperatório, você já tem uma noção exata de que tipo de tumor que você está lidando. Entendeu? Porque, às vezes, você fazendo esfregaço, você só vai ver célula. Você não sabe, às vezes, o que é. Pode-se fazer também, não há nenhum problema. Mas o exame de congelação perioperatório, ele é mais utilizado. Ele é mais completo do que uma simples citologia. Entendeu? Entendi. Obrigada. Que a gente utiliza mais a congelação.
Bom, eu não vou elaborar... Oi, pode falar. Quem perguntou aí? Sou eu. Esse esfregaço de lesão profunda é feito por agulha grossa ou agulha fina? Geralmente agulha fina, mas eventualmente também o que você faz? Quando você faz a punção por agulha grossa, você puxa o tecido. Você dá um vácuo, aí o tecido vem no vácuo. Ele penetra no tumor, na lesão, aí você vai puxar e faz o vácuo. Quando você faz o vácuo, você vai tirar aquele cilindro daquele material. Isso é também como é mais mama. Aí você vai fazer aquele cilindro. Às vezes resta alguma coisa na agulha, na seringa, melhor dizendo, fragmentos. Você pode pegar aquele da seringa, tirar a agulha e colocar aquele material excedente em cima de uma lâmina e fazer um esfregaço também. Às vezes, por agulha grossa, você não consegue pegar. Às vezes, pega só um pouco sangue, alguma coisa misturada. Aí você pode fazer um esfregaço também para tentar ver se tem alguma coisa ali. Entendeu? Então, são todos métodos auxiliares, né? Que você ou faz a coribiópsia com tecido, ou você também pode fazer a coribiópsia utilizando o esfregaço. Mas a coribiópsia geralmente é mais com tecido. Tá? Porque, vamos colocar uma coisa aqui. As lesões de mama, vamos colocar assim, vamos lá. Estou falando mama, que é o mais comum. Normalmente, as lesões são sólidas. Os tumores são sólidos. Mas eles podem ter, por exemplo, áreas císticas dentro do tumor. Aí, quando o mastologista ele vai puncionar, ele pode tirar uma parte de tecido sólido e uma parte do cisto. Entendeu? Aí, do sólido, faz-se o histopatológico. Né? Do líquido, você faz o esfregaço. Centrifuga e faz o esfregaço. Quem quer perguntar agora aí? Professor, sou eu. Eu estava quando falou assim de sólido, porque em mielograma, não sei se é mielograma, se eu estou falando besteira, mas quando vai fazer assim, exame para ver tumor ósseo, então é nessa técnica, né, do anátomo patológico, né? O mielograma é esfregaço. Mielograma mas não seria sólido? Não, mielograma? Deixa eu te explicar. Mielograma é esfregaço. Agora, para você fazer uma biópsia de medula óssea, aí é lâmina. Aí você faz a biópsia com agulha grossa. Geralmente, as biópsias de medula óssea, para você estudar alteração, né, da medula, então você faz na crista ilíaca superior. É o lugar indicado para você fazer biópsia de medula óssea. Pode também fazer, né, no externo, mas é mais comum fazer na crista ilíaca superior. Aí uma coribiópsia também. Aí agulha grossa também. Entendeu? Obrigada. Ele pode fazer, quando ele faz o esfregaço, aí você faz o mielograma. Tá? A coribiópsia é a biópsia de medula óssea. Eu, de vez em quando, eu recebo uma biópsia de medula aí. Tem um colega nosso aí do hospital que faz de vez em quando. Mas quando ele está suspeitando de alguma alteração na medula. Entendeu? Mas não é uma rotina direta, não, só em pacientes suspeitos mesmo, pacientes hematológicos. É chamada hematopatologia. Tá bom? Bom, eu vou falar alguma coisa rápida aqui. Professor? Oi, pode falar. Só para eu ter uma noção, qual é o calibre considerado para uma agulha fina e uma agulha grossa? Olha, eu sinceramente, quem está falando? Nayara. Oi, Maiara. O calibre da agulha fina é agulha fina, não sei exatamente o calibre, mas a agulha grossa sempre é um calibre bem grosso mesmo. Aqui o que? 1 a 2 milímetros, talvez, por aí. Para sair aquele bloco, aquele cilindro de tecido. O outro também sai, mas normalmente pode até sair também. Por exemplo, biópsias da próstata, que hoje é muito utilizado, suspeito de câncer de próstata, alguns fazem com agulha fina.
Fica reduzido? Fica. Às vezes, um cilindro bem fininho. O ideal é fazer mais com agulha grossa. Tem algumas biópsias da próstata muito boas com agulha grossa. Mas tem gente que não gosta mais de fazer por agulha fina. Agora, o diâmetro, exatamente, eu não sei te falar agora, não. Vou procurar saber e te falo depois, como eu falei no início da aula aí. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. O patologista não faz biópsia. Quem faz é o clínico. Na verdade, a gente também faz, né? Mas a gente evita, porque o clínico está lá com o paciente tem mais confiança no clínico. Às vezes o patologista chega lá, o patologista com aquela cara feia, com aquela mãozona grandona, o camarada fica apavorado. Então, é melhor fazer o clínico mesmo, estar acompanhando o paciente. Tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos ver as técnicas laboratoriais. Então, essa aqui é a chamada histoquímica. A primeira delas são os métodos histoquímicos, para fazer diagnóstico morfológico. É que você vê lá na lâmina, lá da histologia, que vai ver hoje à tarde lá, se tiver, não sei nem se vai ter lâmina lá hoje. Hoje é mais apresentação. Semana que vem nós vamos começar a ver lâmina. Então, por exemplo, a mais comum, a técnica padrão, feita no mundo inteiro, a gente começa, toda a patologia sempre começa por essa técnica aqui. Hematoxilina, eosina. Hematoxilina é um corante básico, eosina é um corante ácido. Tem a hematoxilina afinidade com núcleo, eosina afinidade com citoplasma. Então, dá aquela diferença de cor. Você, então, consegue fazer o diagnóstico da forma do núcleo, da forma da célula, tudo isso, é um diagnóstico morfológico. Essa segunda técnica, PAS, ácido periódico de Schiff, essa técnica é feita para identificar mucina. Então, locais que produzem muco, glândulas, por exemplo, você utiliza o PAS para você identificar um muco. Isso ajuda muito a alguns diagnósticos. Essa terceira técnica, Ziel-Nielsen, é uma técnica que é utilizada para identificar bacilo álcool ácido resistente. Então, bacilo da tuberculose, bacilo da hanseníase, tudo isso você identifica com Ziel-Nielsen. O Ziel-Nielsen é o seguinte, existe uma fucsina, que é o corante, fucsina básica de Ziel, em que ela tem avidez por gordura. E essas bactérias álcool-ácido resistentes, elas têm na cápsula um componente lipoproteico, mas geralmente mais lipídico. Então, ela retém essa fucsina. Aí você expõe, depois que coloca a fucsina, você coloca ácido e coloca ácido e álcool, e elas ficam resistentes, elas não se descoram. Se não for bactéria álcool-ácido resistente, ela se descola. Então, essa técnica é para identificar bacilo da tuberculose, da hanseníase, etc. Gomora e Grocotte é uma técnica feita na base de prata e sais de prata, e que você identifica fungos e algumas outras bactérias também. Tricrômico de Gomori. Esse tricrômico de Gomori é uma técnica que ajuda a identificar tecido conjuntivo. Então, quando você quer ver se tem um tecido conjuntivo predominante naquela patologia, você usa o Gomori. Também pode usar o Masson, tricrômico de Masson. Mas esse aqui, além de identificar tecido conjuntivo, o Masson, ele também identifica complexos imunes, antígeno, anticorpo e complemento. Então, você consegue identificar esses complexos imunes por esse tricrômico de Masson. VEROF. VEROF é uma técnica que você identifica e cora fibras elásticas. Então, quando você tem uma dúvida de uma patologia que está com problema de fibra elástica, então você faz o VEROF. Aí você vai corar só a fibra elástica. Sudan. Aqui nós temos dois tipos, Sudan Black e Sudan Escarlate. Essa coloração é feita para corar gordura. Então, ou a gordura se cora em preto ou se cora em vermelho, escarlate. São duas técnicas que utilizam corantes para corar a gordura. Só tem um problema. O Sudan,
você não pode fazer processamento com xilol naquele tecido. Por quê? O xilol dissolve gordura. Então, a técnica de Sudan sempre tem que fazer com tecido ainda só fixado, sem ter sido processado, que não use xilol. Tá bom? O GIMSA, essa técnica aqui, ela identifica protozoários e bactérias. Então, você também utiliza essa técnica para identificar protozoários ou bactérias. Essa técnica, a última aqui, que tem mais técnicas, eu trouxe 10, é para você ver pigmento férrico. Então, essa técnica de Pearls, ela cora ferro. Então, às vezes, você está diante de uma doença, suspeitando, por exemplo, existe uma doença chamada hemocromatose, que é depósito de ferro no fígado. Você está suspeitando e utiliza essa técnica para ver se tem ou se não tem ferro. Então, nós utilizamos essas técnicas todas como recurso para diagnóstico. Existem várias e várias técnicas. Eu trouxe aqui só 10, são as mais comuns que a gente faz com maior frequência. Também na citologia é a mesma coisa. Lá, histoquímica foi no tecido, aqui citoquímica na célula. A técnica mais comum é a chamada Papa Nicolau. Foi desenvolvida por um patologista grego, Geórgios Papa Nicolau, que ele desenvolveu essa técnica, até hoje é utilizada. Então, o preventivo de câncer até hoje usa a técnica de Papa Nicolau. Também você pode usar a hematoxina, pode usar o PAS ou o Gomora e Grocote. Qualquer uma delas aí você pode utilizar. Mas a mais frequente é a Papa Nicolau. Bom, mas para você fazer aquelas técnicas laboratoriais, o tecido vai ter que estar fixado. Ou não, né? Mas geralmente fixado. Então, o fixador universal é o formol a 10%. Então, 9 de água para 1 de formol, né? 10%. Esse formol ele pode estar tamponado ou não. O formol é o ácido fórmico. Então, ele é um ácido. Então, ele sempre tem um pH baixo. E, às vezes, o formol puro, sem estar tamponado, ele pode, depois de um certo tempo, alterar a célula. Então, a gente hoje, em algumas biópsias, principalmente, você usa o formol tamponado. Você coloca um sal até alcançar o pH neutro. Então, o formol tamponado é aquele formol que tem um pH neutro, não um pH ácido do ácido fórmico. Esse é mais utilizado atualmente. Outro fixador é o álcool etílico a 96% ou o álcool absoluto, que é o álcool a 100%. O formol é para tecido, biópsias, etc. O álcool etílico é para esfregaço. Então, esfregaço você vai lá e pimba, bota dentro daquele tubinho com álcool, acabou. Vai ser fixado, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, o primeiro para tecido, o segundo para esfregaço, para citologia. Líquido de Boan. Esse líquido de Boan, ele é utilizado mais para tecido que tem células sempre em mitose, estão sempre em mitose, que ela, normalmente, esse líquido de Boan, ele preserva a mitose da célula. Então, por exemplo, biópsias de medula óssea, a medula tem muita mitose, está muito em reprodução. Biópsia de testículo, espermatozoides, espermatogônias estão sempre em mitose, então você utiliza esse líquido que ele preserva bem a mitose das células. Tá bom? Esse líquido de Boan é utilizado mais para isso. O gliceraldeído não é utilizado de rotina, por quê? Porque esse é o fixador para trabalhar com microscopia eletrônica. Então, só em local de microscopia eletrônica, que é mais para pesquisa, é que você usa o gliceraldeído. Então, esse está um pouco afastado da rotina habitual da patologia. Ok? Bom, nós vimos a histoquímica. Agora, existe um método hoje muito utilizado, que é um recurso extremamente utilizado na patologia,
que é chamada imunohistoquímica. O que é isso? Imuno, o nome está dizendo. São expressões, proteínas, são expressões genéticas, né? Proteínas produzidas por alguns genes. Então, tem algumas células, né, que elas produzem determinadas proteínas, ou alguns genes, e você, então, com a imunohistoquímica, você consegue fazer o diagnóstico. Para que serve a imunohistoquímica? Primeiro, para fazer diagnóstico da histogênese das neoplasias. Então, vamos lá. O colega lá no hospital, essa semana mesmo, eu recebi lá uma biópsia de um tumor de perna, de coxa. Um tumor de coxa, quando eu fui examinar na técnica normal, de hematoxina e usina, eu vi que era um tumor. Porém, não consegui definir a origem daquela célula. Era uma célula de origem mesenquimal. Não sei se era um fibroblasto, eu não sabia o que era. Então, eu não consegui definir muito bem o tipo de tumor. Aí eu pedi a imunohistoquímica exatamente para me dizer que tipo de célula que é, qual o tecido que ela está se originando. E a imunohistoquímica te dá essa resposta. Uma outra coisa utilizada é para determinação da origem dos carcinomas metastáticos. Quer dizer, você, quando tem um câncer que dá metástase, é a mesma coisa. Às vezes, aparece um linfonodo supraclavicular. Aumenta o linfonodo, faz-se a biópsia, ou faz-se a retirada excisional, né, daquele linfonodo, e manda uma patologia. Aí você vai, faz todo o processamento, examina macroscópio. Quando você chega na microscopia, você sabe que é um câncer epitelial, que nós chamamos de carcinoma. Sim, mas qual a origem dele? Ele veio da onde? Ele veio do estômago? Ele veio do intestino? Ele veio do pulmão? Ele veio de onde que ele está vindo? Então, isso aqui ajuda a determinar a origem desses cânceres. Às vezes, um adenocarcinoma, você não sabe se veio do intestino, se veio da próstata, enfim. Aí esse método te ajuda a determinar a origem dos tumores. Também é utilizado para subclassificar algumas neoplasias, principalmente as neoplasias do grupo linfóide, do tecido linfóide, que são os linfomas. Aí, com a imunohistoquímica, você classifica que tipo de linfócito, se é o linfócito B, se é o linfócito T, se é um linfócito centro-germinativo, né, se é um linfócito das células do manto. Tudo isso você consegue fazer com a imunohistoquímica. Também você pode identificar e caracterizar os produtos das células neoplásicas, a expressão celular. Então, vamos aqui um exemplo prático. Câncer de mama. Tem alguns genes que eles são responsáveis pela proliferação celular. Então, eles são responsáveis pela proliferação celular. Ok? São chamados proto-oncógenes. Se existe alguma alteração naquele gene de proliferação celular, que ele fica induzindo a célula a proliferar indefinidamente, ele se transforma em oncógene, tá bom? Esse oncógene, ele vai produzir algumas proteínas, que essas proteínas, então, se você identificar na superfície celular, você vai ver se esse tumor tem muita proliferação ou pouca proliferação. Então, tudo isso te ajuda no prognóstico da lesão. Então, você vai dizer, olha, esse tumor aqui é um tumor que tem muita proliferação celular, está expressando esse gene aqui, que é esse gene patológico, então nós temos que tratar, enfim, e vai responder ou não. Vai ser um tumor mais agressivo ou menos agressivo. Também, essa imunohistoquímica ajuda a diferenciar entre lesões benignas e malignas, tumores benignos e malignos. Às vezes também a gente fica olhando só a célula, você não sabe se aquilo é um tumor, uma célula benigna ou maligna. Aí ela ajuda também a diferenciar esse método de imunohistoquímica. Também determina o prognóstico das neoplasias, já falei isso para vocês aí. E também
identifica agentes infecciosos. Caso você, às vezes, você está com um agente infeccioso em determinado tecido e provocou uma inflamação tão grande que você não consegue identificar. Aí você usa imunistoquímica para identificar aquele agente infeccioso. Alguma dúvida com relação à imunistoquímica, pessoal? Tá Acho que não, professor. Tranquilo. Então, vamos tocar para frente aqui. Agora eu vou mostrar algumas imagens daquelas histoquímicas ou imunistoquímicas que eu conversei com vocês agora. Essa aqui é a técnica da hematoxilina eosina, a técnica mais comum. É o padrão que você, quase 80% dos diagnósticos são feitos por essa técnica, 80%, 90%. Então, você tem o núcleo corado em roxo, básico, da hematoxilina, e o citoplasma mais claro, corado pela eosina. Então, faz essa diferença e você, então, faz o diagnóstico. Aqui uma coloração para ferro, é aquela que eu comentei do PERS, né? Isso aqui é um fígado de um caso de hemocromatose, depósito de pigmento férrico no fígado, nos hepatócitos. Então, você identifica com essa coloração. Aqui, uma coloração para tecido conjuntivo, é um corte de fígado também. Vocês veem aqui o aspecto trabecular, né, das células parenquimatosas do fígado, dos hepatócitos, e aqui são espaços porta-biliar expandidos, né, aumentados. Você vê aqui o ramo da veia porta, você vê aqui o ramo da artéria hepática e aqui o ducto biliar. Então, aquele espaço porta-biliar ou a tríade portal. Quando acontece de você ter lesão de hepatócito, daqueles lóbulos hepatocitários, o hepatócito vai morrer. Por exemplo, caso de hepatite ou de alcoolismo, ele vai morrer, ele vai conseguir regenerar até um certo ponto, se dividir até um certo ponto, depois ele não consegue mais se dividir. Aí você vai substituir, né, o tecido por tecido conjuntivo, aquele tecido do fígado por tecido conjuntivo. Aí você, para você ver o grau, né, dessa substituição, você então faz a coloração. Esse aqui é um tricrômico de Masson, que você tudo mais em azul é tecido conjuntivo expandido. Essa técnica atualmente é pouco utilizada, só em grandes hospitais, né, que é chamada de imunofluorescência. Ela é feita mais para você fazer diagnóstico das chamadas glomerulopatias. Isso aqui é um glomérulo, né? Aí você faz essa técnica de imunofluorescência que você coloca fluoresceína e coloca um material no microscópio especial, que é o chamado microscópio de fluorescência. Tudo que for imunocomplexo vai corar, vai ficar brilhante. Então, você detecta imunocomplexo aqui nesse glomérulo renal. Então, você, às vezes, o imunocomplexo deposita no mesângio, como está aqui, às vezes deposita na membrana basal do glomérulo, às vezes no podócito, aqui na parte mais externa. Enfim, você consegue fazer, localizar e fazer o diagnóstico das glomerulonefrites. Aqui também uma coloração em glomérulo renal pela prata. Se vocês observarem, vocês têm pequenos pontos de coloração aqui. Tudo isso aqui são imunocomplexos depositados na membrana basal. Então, isso aqui é um tipo de glomerulonefrite que, pela prata, também você consegue fazer o diagnóstico, além daquela fluorescência. Aqui é uma biópsia da próstata. Isso aqui já é uma imunistoquímica. Tudo que está em marrom é o chamado antígeno prostático específico, chamado PSA. Então, o PSA às vezes está aumentado em casos de câncer da próstata. Onde você não tem um PSA aumentado, a glândula prostática está normal. Isso aqui está tudo alterado e patológico. Então, você consegue fazer o diagnóstico também por imunistoquímica, pesquisando o PSA. Uma outra utilização também de técnica, aqui de uma outra técnica, o vermelho Congo,
você vai identificar o chamado amiloide, que é uma proteína, né, que se deposita entre as células, quase sempre de fundo imunológico, e que vai comprimindo as células do tecido. Então, vai comprimindo e o tecido, então, vai perdendo a função. Essa amiloidose, eu volto a repetir, é uma proteína que se deposita fora da célula, no intestício. Então, ela vai comprimindo, destruindo a célula e tornando o tecido inoperante. Aqui é o método de Giemsa. Eu falei para vocês que pode utilizar para identificar protozoários ou algumas bactérias, muito utilizada hoje em biópsias, em patologia gástrica, para fazer pesquisa dessa bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria hoje é responsável pelas gastrites no antro gástrico, principalmente. Então, você pesquisa a bactéria, às vezes você vê a inflamação, mas para você identificar se é causada pela bactéria, tem que fazer essa coloração do Giemsa aqui. Aqui, prata para corar fungos, né? Prata metanamina para corar fungo. Tudo isso aí é fungo. Você vê que isso aqui é uma reação inflamatória extensa, tecido todo necrosado, e você tem vários fungos aqui soltos. Normalmente você não consegue ver isso na coloração normal. Então você tem que fazer a coloração para identificar o fungo. Aqui, uma maçom também, outro exemplo aqui de fígado, tudo em azul é tecido conjuntivo e está envolvendo tecido hepático aqui. Então, você tem aqui ramo, né, da veia porta, mais dilatado, isso aqui é ducto biliar, e aqui é ramo da artéria hepática. Ok, pessoal. Alguma dúvida? A princípio, tranquilo, professor. Tranquilo também. Deu para acompanhar? Então, se eu botar uma lâmina lá de borocote, vocês vão saber o que é, né? Ou então lá... Aí complica. Tricrômico de maçom também, né? Estou brincando. Calma, professora, a gente tem que revisar, né, professor? Não é assim. Claro. Mas nós vamos mostrar para vocês direitinho lá depois, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar para vocês aí 15 minutos, vou deixar ligado aí o chat, para vocês colocarem no chat a matrícula e o nome, tá? Como uma turma grande, são 80 quase, aí tem 76, então vocês vão marcando aí, são 10h30 pelo meu relógio, 15 para as 11 eu vou fechar a aula, tá bom? Okay? Professor? Oi, pode falar. Só uma dúvida. Semana que vem, eu sou do grupo A3, né? Eu tenho prática. Uhum. E aí, eu tenho um compromisso no horário que seria o meu subgrupo. Eu posso assistir com o subgrupo anterior, o A2? Fala na hora lá que a gente dá um jeito. Pela coordenação não é possível, não. Mas um caso excepcional, você está com compromisso, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Porque eu, às vezes, não deixo, eu quero viajar. Aí quer trocar. Não pode, aí não dá. Mas o compromisso, às vezes a gente entende isso, né? Tudo bem. Mas é excepcional, tá? Isso não é rotina, não. Tá bom? Tá bom, professor. Qualquer coisa eu levo comprovante também para apresentar para os professores da prática. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Obrigada, viu? De nada. Bom dia para vocês. Até mais tarde eu vou dar um pulinho lá. Tá bom? Tchau, professor. Fica com Deus. Bom final de semana para o senhor. Então, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Falou, pessoal. Um abraço. 15 minutos, então, para vocês. Obrigada, professor. Valeu. Tudo bem, pessoal. Um abraço aí. Obrigada, professor, pela aula. De nada, que isso. Tchau, tchau, professor. Tchau. Eu vou desligar aqui o meu microfone, tá? Que eu vou tomar uma água ali, tá? Falou, pessoal. Até mais tarde, então. Tchau.
Professor, o senhor está aí?